A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a esse canal, meus irmãos, queridos ouvintes da Palavra do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos novamente juntos. Eu gostaria de salientar o quanto o inimigo das nossas almas, o sangue de Jesus o repreenda, o Satanás está sendo ovacionado, aplaudido e inserido no nosso meio. Suas doutrinas, seus modos operantes e seus adeptos, cada vez mais intencionados em fazer o mal. De onde Satanás veio e como entender o seu caráter e obra, à luz do fato que Deus declarou em toda a criação, sendo que o próprio Deus disse que a criação era boa. Deus não fez Satanás mal. Nós entendemos isso na Bíblia. Como vimos no final do capítulo de Gênesis, tudo o que Deus fez era bom e o mal não existia em sua criação. Em Gênesis 1:31, Deus declara enfaticamente que tudo o que fez era muito bom. Satanás aparece de uma forma inesperada, repentinamente, como ele tem agido dessa mesma forma desde o princípio, ele age hoje na vida do homem. Ele é sagaz, desde o princípio ele é assim. E ele continua agindo desta forma, ele não muda, ele continua agindo na mente humana. Ele não foi criado por Deus, ele se tornou. Deus não criou Satanás. Deus declara enfaticamente que tudo que ele fez era bom, então ele não criou Satanás. Satanás deve ter ocorrido em algum período entre o final da criação, marcado pelo glorioso dia de descanso do sétimo dia, e o evento descrito no capítulo 3, os quais aparentemente aconteceram um pouco tempo depois da criação de Adão e Eva, antes que eles concebessem qualquer descendente. Gênesis, mantendo uma perspectiva terrena da história da criação, mantém silêncio sobre a queda de Satanás. Lá em Gênesis nós não temos muito detalhe a respeito da queda dele, nem na guerra que teve no terceiro céu. Mas o que ocorreu no plano celestial nós podemos perceber que foi uma rebelião. Eu creio que a melhor descrição que nós temos a respeito dele nas Escrituras está no livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11, que diz: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás por todo sempre. Apesar de se tratar da palavra profética contra o rei de Tiro, o contexto deixa bem claro que esta mensagem vai além do rei terrestre, indo até a fonte sobrenatural da perversidade, orgulho e autoridade corrompida. Essa era a mensagem profética de Deus contra Satanás. Podemos observar claramente as palavras de condenação quando diz: Estiveste no Éden, jardim de Deus. As palavras não se referiam a um simples homem, mas a um ser angelical. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Ele era
a epítome da criação perfeita, o selo da perfeição, o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Seria como se nós chegássemos a Deus e perguntasse: poderia mostrar para nós qual o teu reino de esplendor, majestade, sabedoria e beleza? Ele ia dizer: olhe para Lúcifer. Perfeito eram os caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que em ti achou iniquidade. Essa não pode ser outra senão a criatura caída, disfarçada como uma serpente no Éden. É a criatura angelical decaída, conhecida por nós como Satanás. A passagem em Ezequiel declara que essa criatura havia sido um anjo, um dos querubins, cujo papel era a adoração celestial. Isso explica a referência no versículo 13. Em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosses criados foram preparados. Na realidade, provavelmente ele foi o querubim mais elevado, o querubim da guarda. Era uma criatura cuja beleza e majestade era insuperável e indescritível. Ele deve ter sido o maior de todos os arcanjos. Como o pecado tomou conta dele é algo que não é explicado, mas aonde o pecado se originou está muito claro. Em ti se achou iniquidade. Não foi na falha, na maneira que ele foi criado. Perfeito ele era nos seus caminhos, desde um dia em que fosses criado. O mal não veio do Criador, nem tampouco surgiu do exterior da criatura. O mal estava dentro dela mesma. Como resultado, o Senhor diz: pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Como essa criatura pode não ficar satisfeita com a perfeição? Essa é uma pergunta geral, que poderia tê-la provocado a se rebelar contra o seu Criador. O texto não nos fornece uma explicação, a não ser enfatizar a verdade de que a falha cresceu dentro da criatura mesma, e nenhum sentido foi resultado de qualquer imperfeição na maneira com que foi criada. Sua queda e a sua ruína tampouco foram impostas contra a sua vontade. Foi uma escolha que ele fez por si mesmo, chegando voluntariamente a esse estado de degradação eterna. Tem um outro texto de Isaías 14, joga mais luz sobre a queda de Satanás e a semelhança da passagem de Ezequiel. Mas assim como a passagem de Ezequiel, essa contém expressões que pareciam enfocar algo além de qualquer governador terrestre, e por isso concluímos que ela aponta para Satanás. Isaías 14, 12 e 15 também faz menção e diz: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostrava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo abismo. Lúcifer significa o resplandecente, um nome apropriado para um querubim ungido. E o pecado pelo qual ele está sendo condenado é aquele que surgiu dentro do seu próprio coração. É o pecado do orgulho. Ele quis elevar o seu trono sobre todos os outros e ser semelhante ao Altíssimo. Ele literalmente pretendeu usurpar o trono de Deus. Tudo isso apoia a ideia de que a criatura em questão aqui é Satanás. Sabemos que pelo relato de Timóteo, 1 Timóteo 3,16, por exemplo, que essa atitude de orgulho foi a razão da queda da condenação de Satanás. No momento em que ele se encheu de orgulho, então caiu. Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Tão rápido quanto Satanás tentou se elevar, foi que ele caiu. Apesar de seu desejo ter sido tornar-se igual a Deus, instantaneamente se tornou tão diferente de Deus quanto possível. Mas ele não caiu sozinho. De acordo com Apocalipse 12:4, um terço dos anjos celestiais caiu com ele. Eles evidentemente se tornaram demônios, ministros de Satanás e enganadores como ele. De acordo com Mateus 25:41, o fogo eterno está preparado para eles. Seu castigo final é tão certo quanto a fidelidade imutável de Deus. Só lembrando, meus amados, que a salvação para a raça humana foi planejada e prometida antes da queda de Satanás, antes da fundação do mundo.
Assim, até mesmo a queda de Satanás e seu engano no Éden fazem parte do plano eterno de Deus. Em outras palavras, Deus permitiu que Satanás confrontasse Eva. Esse encontro no jardim não foi um evento inesperado. O plano de Deus para o homem era adoração a Deus e vida eterna, mas também estava nesse contexto o livre-arbítrio. Eva tinha o livre-arbítrio, ela poderia escolher, e ela escolheu ouvir a serpente, a voz da serpente, que de repente sabotou os planos de Deus. Deus havia planejado isso desde o princípio. A estratégia de Satanás para enganar Eva é a mesma, a mentira, o pai da mentira, mas ele vem disfarçado de verdade e de anjo de luz. Satanás só consiste na mentira. Tudo que vem dele é enganoso, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é dele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lá no começo nós observamos que ele começa com algo que parece uma pergunta até inocente, feita por um observador preocupado com o bem-estar de Eva. Ele diz: é assim que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Esta é a primeira pergunta nas Escrituras. Antes disso havia apenas respostas e não dilemas. Mas a pergunta do inimigo foi perversamente planejada para iniciar e incitar Eva no caminho da dúvida e da desconfiança quanto ao que Deus tinha dito. E nos dias de hoje não é diferente. O inimigo das nossas almas tenta semear, plantar no nosso coração a dúvida, a incerteza, o medo e a insegurança, para que os nossos projetos, os nossos sonhos não sejam concretizados. Ele quer colocar dúvida quanto à nossa idoneidade, quanto à nossa fidelidade a Deus, quanto à nossa responsabilidade de apregoar o reino, tentando colocar desânimos, dúvidas, inseguranças, angústias e medos, para que nós não venhamos a prosseguir. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar para Cristo, para o alvo, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele vem para rebater, ele vem justamente para refutar todos os argumentos de Satanás. Foi assim que ele fez no deserto, quando ele conversou diretamente com a serpente. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele rebateu com a palavra. Então não deixa, meu irmão, minha irmã, de buscar na palavra o que ela diz a respeito do que você é. E a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor, que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que são fiéis em Cristo, que é para a liberdade que Cristo te libertou. Ficar firme na presença do Senhor, no propósito, para que os planos de Deus sejam executados nas nossas vidas. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém.